Olá, meus amores! É muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, podendo louvar o nosso Senhor, podendo ter um pouquinho do que a gente tem lá no nosso Ministério Infantil. Continuo com muita saudade de vocês, espero realmente que a gente possa se ver em breve e que a gente possa realmente conseguir nos manter bem durante este período em que estamos todos nas nossas casas. Vamos fazer um louvor bem bonito, bem animado, cantar músicas para adorar o nome do nosso Senhor, mas antes disso eu vou fazer uma oração. Vamos todo mundo fechar os olhos e vamos fazer a oração. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa casa, dos nossos pais, o Senhor tem nos abençoado durante este período. Pai, que realmente possa ser breve o nosso retorno à igreja, para que possamos realmente nos encontrar e poder rever todos os nossos amiguinhos. Que possamos realmente estar firmes no Senhor, confiando que o Senhor está cuidando de nós dia a dia. Que o Senhor possa continuar cuidando de cada criança, de cada professor, de cada membro da nossa igreja. Que o Senhor possa estar nos sustentando, nos abençoando e nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Cuida de nós e recebe, Senhor, o nosso louvor que é de coração. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. No seu sofrer participar, sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Posso ser um missionáriozinho pra falar de Cristo, ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo, ao companheirinho. Posso trabalhar nas minhas férias, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho pra falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-me, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Yeah! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus tira forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Amigo de Deus como Abraão.
corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Foi muito bom poder cantar mais uma vez com vocês. Que vocês possam ouvir com atenção a história e que assim como as músicas que a gente cantou e a história que vocês vão ouvir, vocês possam realmente ser missionários de Jesus aonde quer que vocês forem. Que vocês possam falar do amor que Ele tem por nós e por cada um que passar no caminho de vocês. Fiquem com Deus, um beijo e tô morrendo de saudade. Olá, crianças, como vocês estão? Eu tô com muita saudade de todos vocês e vim aqui hoje para contar uma história. Antes de começar, a gente precisa fazer uma coisinha. Vocês sabem o que é, não sabem? A gente precisa orar, falar com Deus. Então, eu vou pedir para que todo mundo feche os olhos e fique bem quietinho para a gente concentrar na nossa oração, tudo bem? Então, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada porque mesmo precisando ficar longe do prédio da igreja, o Senhor nos dá essa oportunidade de aprender mais de Ti. Peço que abençoe este momento para que a gente aprenda aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Pronto, agora a gente já está preparado para começar a história de hoje. E ela vem desse livro aqui muito especial. Eu acho que vocês sabem qual é, não sabem? A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui a gente encontra várias histórias e vários ensinamentos que vieram do próprio Deus, para que a gente aprendesse a ter uma vida aqui da melhor maneira possível e sempre aprendendo mais sobre Ele para que a gente possa honrar e adorar a Ele. Bom, essa história de hoje tá lá no livro de Atos, no capítulo 8, e tá nos versículos 26 até o 40. Aqui a gente vai ouvir sobre um moço chamado Filipe. Alguém lembra de um Filipe da Bíblia? Bem, Filipe, daqui de Atos capítulo 8, ele era um evangelista. Vocês sabem o que é um evangelista? Bom, Filipe era responsável por proclamar Jesus Cristo às pessoas. Isso mesmo, Filipe saía por aí falando de Jesus, contando as boas novas aos povos. Muito legal, não é mesmo? Então, a nossa história de hoje, certa vez, um anjo apareceu para Filipe. Olha que legal isso! E o anjo disse bem assim: vá para o sul, para a estrada deserta que desce até Jerusalém a Gaza, que desce de Jerusalém a Gaza. E Filipe, é claro, obedeceu. Filipe foi lá para a estrada deserta que descia de Jerusalém a Gaza, assim como o anjo mandou. Chegando lá, Filipe avistou uma carruagem. Nessa carruagem tinha um homem que ele era um eunuco etíope. Isso mesmo. Vocês sabem o que é um eunuco? Bom, eunuco é um oficial do reino e ele é muito importante. Esse eunuco da nossa história cuidava dos tesouros daquele reino. Olha só que coisa importante. Quem já teve que cuidar de um tesouro ou já brincou de ter um tesouro? É uma coisa muito importante, não é? E aquele eunuco estava lá na carruagem dele e ele estava lendo um livro. Qual livro vocês acham que ele estava lendo? Ele estava lendo a Bíblia, mais especificamente o livro de Isaías. E ele estava lá lendo tranquilo e então o Espírito do Senhor falou mais uma vez com Filipe. E ele disse assim: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Filipe, mais uma vez, obedeceu e aproximou-se da carruagem. Lá, ele ouviu que o eunuco estava lendo o livro de Isaías. Então, ele resolveu conversar com o eunuco. E então, chegou pertinho do eunuco e disse: o senhor sabe o que está lendo? E então o eunuco disse: não, como eu vou entender se não tem quem me explique?
Quem aí já ouviu alguma coisa e não entendeu? Eu. Várias vezes eu li ou ouvi alguma coisa que eu não entendi. E sempre precisei de alguém para me explicar alguma coisa. Aconteceu a mesma coisa com o eunuco. Ele estava lendo o livro, mas não estava entendendo o que estava escrito. Por isso ele pediu a ajuda de Filipe. Então, Filipe aproximou-se do eunuco e perguntou o que ele estava lendo. O eunuco estava lendo a seguinte passagem do livro de Isaías. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo, diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Essa passagem é um pouquinho difícil, não é mesmo? Mas lá no começo falou uma coisa legal. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. O eunuco então perguntou para Filipe, de quem essa passagem está falando? Vocês sabem, criança, de quem essa passagem do livro de Isaías está falando? Eu vou ler o comecinho mais uma vez. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Vocês lembram quem é a ovelha, quem é o cordeiro mais importante que fala na Bíblia? Isso mesmo, Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele veio para o mundo para nos salvar de todos os nossos pecados. Então, ele se ofereceu como sacrifício, assim como uma ovelha, assim como um cordeiro, para que os nossos pecados fossem todos perdoados. E Filipe, depois de ler essa passagem, falou isso para o eunuco e explicou as boas novas de Jesus. O eunuco entendeu agora tudinho e ficou muito animado. Então, eles continuaram a viagem e continuaram conversando, até que eles chegaram num lugar que tinha só água. E então o eunuco olhou para Filipe e disse, Filipe, veja, aqui a gente tem água. O que me impede de ser batizado? Então, aqui na Bíblia fala que Filipe disse o seguinte, você pode, se crer de todo o coração. E sabe o que o eunuco respondeu? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso mesmo, o eunuco creu que Jesus veio ao mundo para nos salvar e que ele era o Filho de Deus. E por isso ele quis ser batizado, para que agora simbolizasse que ele estava nascendo novamente, pois ele agora tem Jesus no seu coração. E então, Filipe foi junto com o eunuco para o rio para se batizar. Quando eles estavam lá no rio, houve o batismo. E então, quando eles saíram do rio, aconteceu uma coisa com Filipe. Olha o que fala aqui na Bíblia. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Vocês sabem o que arrebatou? Cadê o Filipe? Agora estava só o eunuco naquele lugar. Quando na Bíblia fala que o Senhor arrebatou Filipe repentinamente, significa que Deus tirou Filipe daquele lugar de repente. Olha que coisa doida! Quem já imaginou desaparecer de um lugar? Foi o que aconteceu com Filipe. Mas aqui na Bíblia ainda fala mais uma coisa. Filipe, porém, apareceu em Azoto, que era um caminho para Cesareia. E lá ele falava de Jesus para várias pessoas. Vocês entenderam o que aconteceu? Filipe estava lá naquele lugar com o eunuco e agora apareceu em outro lugar, Azoto, a caminho de Cesareia. Mas aqui na Bíblia ainda fala que pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então Filipe continuou pregando o evangelho, continuou pregando a palavra de Deus. Vocês viram que legal essa história de hoje? Quem aí já imaginou ter o superpoder de desaparecer e aparecer em outro lugar? Eu já, deve ser muito legal, né? Pois é, e essa história tá bem aqui, na Bíblia. A Bíblia tem várias histórias legais. E fala sobre a maior história de amor de todas, que é a de Jesus. Que assim como falou na nossa história de hoje, era a ovelha, o cordeiro que veio para nos salvar.
Essa história também é muito legal, né, gente? E aí, eu queria desafiar vocês. Assim como Filipe explicou para o eunuco o que estava escrito na Bíblia, a gente também deve saber explicar para os nossos amigos. Por isso, é muito importante que a gente sempre esteja estudando esse livro, para que nós possamos aprender o que Deus quer que a gente aprenda e também que a gente possa ajudar o outro. Então, se você ainda não sabe ler, pede para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o tio, para qualquer pessoa para ler a Bíblia para você. E se você já sabe, não perde tempo. Aqui você vai encontrar várias histórias e ainda vai aprender sobre o amor de Deus. E vai poder assim falar para os seus amigos, assim como o Filipe conseguiu explicar para o eunuco. Muito bom, não é, gente? E é isso que eu espero, que a gente possa cada dia mais estar aprendendo mais de Deus e falando para o outro do amor dele. E agora a gente vai fazer oração para encerrar a nossa história. Vamos lá? Senhor, muito obrigada por mais essa história. Que a gente possa cada dia mais aprender mais e mais do Senhor. E que sempre que um amigo nosso estiver precisando, a gente possa conseguir falar do seu amor para ele. Peço que o Senhor abençoe o restante desses dias e que possa abreviar esse tempo em que estamos distantes. Em nome de Jesus, amém. Muito bom! Até mais, crianças! Bom, crianças, agora que a gente terminou a nossa história, antes da gente ir embora, eu vou fazer uma pequena revisão. Mas com um desafio. Eu vou fazer perguntas para ver se vocês prestaram bem atenção na história. E vocês vão responder para quem está aí do seu lado. E eles vão me ajudar a conferir se vocês prestaram atenção. Combinado? Então vamos lá. Primeira pergunta é muito fácil, você tem que saber ela. Qual o nome do nosso personagem da história? O personagem principal da nossa história? Filipe. Filipe é o personagem da nossa história. Ele era um evangelista que proclamava sobre Jesus para as pessoas. Segunda pergunta. Quem disse para Filipe que ele deveria ir para o deserto até a estrada? Quem apareceu para Filipe falando para ele ir para o deserto? Vocês lembram? O anjo. O anjo disse para Filipe que ele deveria ir até a estrada do deserto. Terceira pergunta. Com quem Filipe encontrou lá na estrada do deserto? Vocês lembram? Era um nome diferente. Filipe encontrou com um eunuco etíope. Vocês lembram que era eunuco? Eunuco é um oficial do reino. Ele tinha algumas responsabilidades no reino. E no caso da nossa história, ele tinha responsabilidade sobre o tesouro. Quarta pergunta. Qual era o livro que o eunuco lia lá na carruagem? Isso mesmo, o livro de Isaías. O eunuco estava lendo uma passagem do livro de Isaías. E a quinta pergunta é sobre quem a passagem que o eunuco estava lendo falava. Quem estava lá naquelas palavras que o eunuco lia? Vocês lembram? Lá falava sobre a ovelha que foi enviada, sobre o Cordeiro de Deus, Jesus, que veio ao mundo para nos salvar. Sexta pergunta. Essa eu acho que vocês vão lembrar. O que aconteceu com Filipe depois do batismo? Na hora que o Filipe e o eunuco saíram da água, o que aconteceu com Filipe? Vocês lembram? Filipe foi arrebatado. Ele desapareceu de onde ele estava e foi parar em outra cidade. Deus arrebatou Filipe, tirou ele daquele lugar e enviou para outra cidade. E a última pergunta. Essa pergunta vai te ajudar a lembrar da história depois. Em qual passagem da Bíblia a gente encontra a nossa história? Em qual livro aqui da Bíblia e qual capítulo está a nossa história? Quem vai lembrar dessa, hein? Essa é mais difícil.
Pode pedir ajuda pra mamãe e papai. Vamos ver se eles vão lembrar também. Nossa história de hoje tá lá no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 26 até o 40. Então não esqueçam, quando vocês quiserem lembrar dessa história, vão até o livro de Atos, capítulo 8, versículos 26 ao 40. E é isso, crianças. Essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e semana que vem a gente volta com outra história. Fiquem com Deus!